Cientificamente pensando, nós somos um fruto da evolução de bilhões de anos atrás. Mas o porquê do nosso viver, eu acho que é porque nós temos que tentar fazer o melhor nesse mundo. E é com essa belezura de aluna Sofia Romão, da turma 17D, que nós damos abertura ao projeto Miscelânea, um podcast compilado com uma mistura, uma coletânea de diversos assuntos, com um pezinho, claro, na ciência. Quem vos fala é Igor Nobre, biólogo e professor do Colégio La Salle Canoas. O objetivo desse podcast, gente, é levar informações, opiniões, relatos, curiosidades, até mesmo, por que não, um pouco de entretenimento para vocês que estão aí vivenciando esse episódio insólito, que não é comum, mas que ele é de extrema importância. A ideia é manter um formato de programa mesmo, ou seja, provavelmente vai acabar sendo um podcast longo. Então vocês podem ouvir aí em um momento de lazer, relaxando, ou se preferir, ouvindo por partes. Mas peço que vocês ouçam esse podcast se concentrando nas mensagens que os alunos têm para enviar para vocês. Nós teremos também participações de outros professores e creio que vocês vão gostar bastante do que vocês vão ouvir aqui, tá? É um programa único, não sabemos se terão outros, e a ideia ela surgiu em uma aula realizada com os 7º anos, que foi trabalhada uma música em que os alunos deveriam refletir sobre a letra dessa música. Claro, observando os conceitos científicos e também os nuances filosóficos dessa música. O professor Ayrton forneceu um material também para que a gente pudesse usar como referência. E, obviamente, um professor novato nessa questão de ensino domiciliar, eu esperava chegar no ponto X e acabei chegando no ponto do alfabeto inteiro, porque as respostas elas foram totalmente diferentes daquilo que eu estava esperando. Foi muito além daquilo que eu estava esperando e na verdade foi muito melhor do que eu esperava, né? As respostas elas acabaram abrindo a minha mente para tantas coisas, pessoal, mostrando tantos pontos de vistas diferentes e comprovando o que Platão disse uma vez, que o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E nessa vibe, então, eu percebi que todo esse material que eles produziram não deveria ficar apenas ali salvo em uma nuvem, fora do alcance de tanta gente. A música em questão é a música Poeira Estelar, é da banda Fresno, é uma banda que eu acabei conhecendo na minha adolescência, assim como muitos outros produtos que acabamos consumindo ou experiências que vivemos e que acabam nos acompanhando, né, durante toda a nossa vida. Eu vou deixar o link da música na descrição e também a letra da música para quem quiser depois acompanhar ou até ouvir a música antes das nossas reflexões. Essa música, gente, ela tem uma pegada científica e ao mesmo tempo muito humana, fazendo metáforas sobre o que nós somos neste vasto universo e o que estamos fazendo com a nossa vida e essa consciência que foi adquirida através de bilhões de anos de evolução. A música começa explorando uma parte mais humana, cada filho que pede um pai, quando o fardo é pesado demais, quando um amigo trai. E o objetivo do autor, na minha opinião, ao começar dessa forma, é chegar na seguinte frase, que nós somos feitos de memórias. Pesado demais, quando amigo trai, e você sente aos poucos a visão a encurvar e a esperança evanescer, e
Você só queria uma chama pra queimar suas memórias. Nesse isolamento, nós temos muito tempo para pensar, para amar, brigar, reativar memórias, que na verdade essas memórias elas acabam fazendo parte de quem nós somos, né? E conhecendo o autor da música, ele propositalmente deixou a memória como parte ambígua. Porque se a gente pensar em evolução, além da nossa memória cerebral, temos a nossa memória genética. E cara, os genes que são passados por bilhões, milhões de anos também possuem memória, como se fosse, vamos pensar, uma biblioteca quase que intocável. E essa biblioteca ela pode perder um livro apenas a cada milhares de anos, certo? Então é uma biblioteca que ela se modifica muito lentamente durante o tempo. E se a gente parar para pensar no seguinte, só por um momento, o nosso corpo ele precisa de energia. Vocês concordam comigo? O nosso corpo precisa de energia. E por que a gente precisa de energia? A gente precisa de energia para o nosso metabolismo funcionar. E para que nós possamos ter energia, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos alimentar. Concordam comigo até aí? Então olha só, continua comigo aqui. Basta apenas comer, é só a gente ir lá comer e de repente, pá! Surgiu a energia. A energia ela simplesmente vem do ato comer, colocar o alimento na boca. Algo foi feito dentro do nosso organismo para transformar aquela maçã que a gente comeu em uma molécula capaz de ativar as reações químicas do nosso corpo, né? Que essa molécula é o ATP, é a energia propriamente dita. E a gente precisa pensar para que isso ocorra, ou isso é involuntário? Isso é involuntário. Então, revisitar nossas memórias e experiências não é necessário nesse caso, porque nós temos a nossa memória genética. Os nossos genes já têm toda a informação gravada do que precisa ser feito. Então, uma memória que perdura durante milhões de anos de evolução, de geração para geração, né? Então, nós nos alimentamos, comemos aquela maçã e a mastigação vai reduzir as moléculas dessa maçã e no processo de glicólise começa a quebra dessa glicose proveniente da maçã até terminar de ser quebrada no ciclo do ácido carboxílico, que o famoso ciclo de Krebs. E para que elétrons e átomos de hidrogênio possam invadir lá uma determinada região da nossa mitocôndria dentro das nossas células para finalmente ali produzir o nosso ATP, a nossa energia. Então toda essa receita já está nos nossos genes, então nós já temos uma memória da evolução. Obviamente sem falar da nossa memória cerebral, né? Que mesmo ela sendo mais apta, ainda possui regiões compatíveis com de outros grupos de animais, como os répteis, por exemplo. Existe uma região chamada de complexo R no nosso cérebro, tá, gente? Essa região chamada de complexo R, ela é responsável, olha só, pela agressão, pela territorialidade. E isso explica muito por que ainda tendemos a usar, né, uma linguagem tão primitiva, que é a violência. E por que então nós não aprendemos com esses erros, com a história? Na música mesmo é dito ali que nós somos feitos de histórias. Quem eu chamei aqui para comentar um pouquinho sobre isso com a gente é o professor de História do Ensino Médio do Colégio La Salle Canoas, Davis. Seja bem-vindo, meu grande amigo. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Davis, professor de História de 9º ano e também das turmas de Ensino Médio do La Salle Canoas. Eu tô aqui a pedido do Igor para falar um pouquinho sobre História. Quando eu me apresento para uma turma no comecinho do ano, geralmente eu pergunto para eles assim, para que serve História? Ou por que a gente estuda História? Qual é a importância de estudar História? E, na verdade, estudar História tem uma importância muito grande. Ela
tem muito a ver com a gente aprender a não repetir os erros do passado. Claro que não é só para isso que serve, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Se a gente olhar para trás, assim, para a história do Brasil, por exemplo, e comparar a história do Brasil com o Brasil de hoje ou o Brasil dos últimos anos, a gente vai ver que não tem nada que esteja acontecendo agora que não aconteceu no passado. E tudo se repete, e sempre com rostos muito parecidos, com discursos parecidos, sempre com formatos parecidos também, só que a gente insiste em não aprender. Se a gente olhar mais para trás ainda, a gente vai ver que, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, o Hitler, quando resolveu invadir a União Soviética, ele invadiu acreditando que seria uma guerra rápida, que seria tranquilo, mas ele não olhou para trás, ou não estudou história, ou sei lá, não se deu conta, que um século antes, o Napoleão, que tinha aspirações muito parecidas com as dele, tentou fazer exatamente a mesma coisa e se deu mal. E no final a gente viu que os dois se deram mal exatamente do mesmo jeito. E se a gente for pensar em outros personagens históricos, em outros fatos, a gente vai ver que sempre tem uma repetição. Eu digo sempre que a gente vive um loop histórico. As coisas vivem se repetindo e nós insistimos em não aprender. Estudar a história tem essa importância, então, de conhecer. Claro que a gente não tem como evitar muitas coisas que acontecem, mas a gente tem como conhecer e de repente buscar um outro caminho. O Igor deixou uma pergunta para mim, se a humanidade ela aprende alguma coisa com a história ou ela não aprende, se ela repete, se ela não repete. Na minha opinião, a gente aprende muito pouco. E geralmente as pessoas que aprendem são aquelas pessoas que não têm um poder de decisão tão grande assim. Então elas acabam só dizendo, eu avisei. Mas geralmente, na hora do vamos ver, os historiadores eles acabam sendo deixados de lado. O pessoal que estuda história e que sabe mais ou menos como é que a banda toca também acaba sendo deixado de lado, ou não é ouvido, ou é tirado para maluco. E o mundo segue o seu curso, indo e vindo, repetindo os erros. E, enfim, é complicado, né? Se o mundo lá fora quer te apunhalar, lembre que seu corpo é só poeira estelar. Tudo que importa é o agora e nada mais. Tudo que nós somos é apenas o que a gente faz. Olha essa frase. Lembre que seu corpo é só poeira estelar. Sensacional, porque olha só, gente, se a gente pegar, por exemplo, uma aula de química há 70, 80 anos atrás, e o professor mostrasse ali para os seus alunos todos aqueles elementos da tabela periódica, e aí um aluno simplesmente faz essa pergunta: professor, de onde vieram esses alimentos? Há 70, 80 anos atrás, gente, o professor provavelmente iria responder que veio daqui, da natureza, aqui do planeta Terra, foi retirada de qualquer lugar, porque, gente, hoje nós já sabemos, graças à astronomia, à astrofísica, que a composição química dos materiais estelares e planetários, tá? Ela tem o que ali, gente? Olha só. Olha que magnífico. Hidrogênio. Tem hidrogênio. Tem o hélio. Tem o oxigênio. Tem o carbono. Nitrogênio e assim por diante. E agora vamos lá. Raciocinem junto comigo. Eu citei aqui os elementos químicos presentes em estrelas, em planetas, meteoritos, asteroides, tá? E aí agora vamos analisar aqui o corpo humano. Claro, tirando o hélio, porque o hélio, ele, na verdade, ele não interage no nosso corpo humano com outras substâncias. Ele é um elemento inerte para o nosso corpo, tá? A não ser, a única função do hélio atualmente é ser inalado e nos deixar com a voz do Mickey Mouse, mas não vamos chegar nesse ponto. Então, a molécula mais abundante do nosso corpo humano, qual que é, gente? A água, H2O. Hidrogênio, vem da onde? Do universo.
Oxigênio vem da onde? Do universo. E aí, o nosso terceiro elemento, por exemplo, carbono, tem no universo. Próximo, nitrogênio, tem no universo. Ou qualquer outro que está presente no nosso corpo, tem no universo. Vocês estão tentando entender? Vocês estão conseguindo entender? Então, nós podemos sim dizer que não apenas fazemos parte do universo, como o universo faz parte de nós. Né? Existem as estrelas, elas estão lá, seus núcleos eles se condensam, eles se contraem tanto, o calor é tão grande que eles acabam explodindo, espalham todo o seu conteúdo rico, que acabam enriquecendo outras nuvens de gás, então formando a próxima geração de estrelas que acabam sendo povoadas por planetas formados e atraídos pela gravidade. Esses planetas vão sofrendo modificações, utilizando os mesmos elementos que foram espalhados pela explosão do núcleo das estrelas. Esses átomos acabam formando moléculas e possivelmente a vida. Moléculas formam organelas, organelas formam uma célula, que forma um tecido, um órgão, um sistema e então um corpo. Então, minha gente, o que eu estou querendo dizer? Saia um pouquinho aí, sei que nós estamos em quarentena, mas olha pela janela, pelo pátio da casa, olha para o céu, observa esse céu por um minuto e percebam que não estão tão longe daquele vasto céu, vocês não estão tão longe de lá, tá? Porque nós somos sim parte de tudo isso, é uma unidade. Assim como parece que o universo está tão longe de mim, na verdade, o universo ele está aqui dentro de mim. Todos os elementos que estão lá estão aqui, fazendo parte da minha composição. Quem é esse ser que pilota os cometas? Por que é que desvia do nosso planeta? Quem é esse ser que pilota os cometas? Por que é que desviam do nosso planeta? Olha os conceitos de astronomia atacando novamente. Cientificamente, gente, os meteoroides eles colidem com a nossa atmosfera a todo momento. Só que eles acabam encontrando muita resistência do ar, formando aquela imagem linda de uma estrela cadente, né? Que não é nada menos que um meteoro sendo desintegrado. Né? E aí o autor da música ele faz a seguinte reflexão: e quem é esse ser que pilota os cometas? Estamos sim, tá, falando de ciência aqui nesse nosso podcast, mas eu quero soltar aqui um dos relatos mais lindos que eu ouvi nesse trabalho realizado com as turmas. E aqui eu vou mostrar o relato do aluno Iago, da turma 17E do ano 2020. Bom, senhor, eu acho que a gente está numa posição privilegiada do universo, porque a gente está num lugar, vamos dizer, extraordinário, que eu já parei para refletir isso, porque se a gente está num lugar privilegiado do universo é porque esse lugar tem água e comida para a gente poder sobreviver. E eu também pensei, o lugar certamente onde a gente está, que é no Brasil. Que o lugar onde eu nasci, muitos nasceram, né, milhares de pessoas até, e esse lugar é um dos únicos, basicamente, do nosso planeta que as placas tectônicas não atingem, então muita gente morre por causa dos desastres naturais e etc. Outra coisa que eu queria falar também é que não é só a gente que é sortudo, porque também tem mais outras pessoas no meio de um continente que também são sortudas. A outra pergunta é por que vivemos. Eu acho que a gente vive por causa que, né, eu sou cristão, então eu acredito ali em Deus, Adão e Eva, e eu acredito que seja por causa disso. A gente viveu à base de um pecado e foi assim que basicamente o mundo se criou, e também é por volta das suas explicações em aula.
E a última pergunta, que é que somos apenas o fruto da evolução de bilhões de anos, a gente é um fruto que pode se tornar uma árvore inteira. Essa seria a minha reflexão. Muitos tentam, né, gente, separar a ciência da religião. Mas por quê? Por que a gente não pode juntar essas duas coisas? Por que a ciência e a religião não podem andar juntas? Muitos podem perguntar o que existia antes do Big Bang, ou a matéria surgiu do nada. Por que Deus não pode simplesmente fazer parte desse processo, gente? E até o nosso querido Papa Francisco uma vez disse: a ciência nos ajuda a não cair no risco de nos considerarmos senhores da criação. Ela nos foi entregue por Deus para que cuidemos dela e a utilizemos para benefício de todos, com respeito e gratidão. E aí ele ainda completou a fala dele contando uma história, um episódio que ele viveu no meio rural com um senhor simples que plantava flores. E este senhor disse que era preciso proteger as coisas belas que Deus criou, pois o Senhor perdoa sempre. Olha só, o Senhor perdoa sempre, o homem perdoa de vez em quando, mas a natureza não perdoa jamais. Olha que demais isso, gente. O Senhor perdoa sempre, o homem perdoa de vez em quando, mas a natureza não perdoa jamais. Isso, na minha opinião, é demais, é lindo. Então por que não podemos juntar ciência e religião? Não importa a cor, religião, opinião política ou qualquer outra coisa que exista a chance de ser partidária. Carl Sagan, um astrofísico, um dos mais famosos que já existiram, ele falou o seguinte: a ausência da evidência não significa evidência da ausência. Vamos de novo. A ausência da evidência não significa que é uma evidência da ausência. E complementando isso, a Julia Fritzen, da turma 22A, uma ex-aluna, ela vai dar uma palavrinha sobre o refrão que eu vou soltar agora. Lá fora quer te apunhalar. Lembre que seu corpo é só poeira estelar. Tudo que importa é o agora e nada mais. Tudo que nós somos é apenas o que a gente faz. Tudo o que importa é o agora e nada mais. O que eu acho dessa frase, dessa parte? Tudo o que importa é o agora, ou seja, o agora importa muito. As nossas atitudes de agora importam muito, mas o nada mais, ele acaba sendo muito forte e trazendo um significado que não seria o certo. Por exemplo, vou trazer mais para a nossa realidade, sobre a situação do coronavírus. Agora, nesse momento, a gente está ficando em casa. Ou seja, a gente está em isolamento agora. Mas a gente está em isolamento agora para que no futuro a gente consiga ter um maior controle sobre o vírus, uma maior saúde. Então, todas as nossas atitudes de agora, elas acabam refletindo no futuro. Então, o que importa é o agora. São as nossas atitudes de agora. Mas não para nada mais. E sim para que a gente consiga um futuro melhor. O segundo trecho é: tudo o que nós somos é somente o que a gente faz. Qual que é o meu pensamento dessa frase? Bom, tudo o que nós somos, o que a gente é, o nosso caráter como pessoa, como personalidade, o que diz respeito a nós, ela é, vamos dizer assim, apresentada em nossas atitudes.
Por exemplo, tu ter uma atitude boa, tu conservar o meio ambiente, ser sustentável, vai dizer muito sobre o teu caráter, sobre quem é a pessoa que tu é. Agora, se tu é uma pessoa que não liga para esse tipo de coisa, que não cuida muito, também diz sobre ti mesma. Então, as suas atitudes, elas dizem muito sobre o teu caráter, sobre a tua personalidade e sobre quem tu realmente é. Então, com essa parte da frase, eu concordo. E aí? Essa menina é demais, né, gente? Para muitos, nós somos apenas um acidente, fruto da evolução. Para outros, gente, nós somos o centro do universo. O que o autor e a Julinha estão querendo dizer é que não importa o que falamos, e sim o que nós fazemos. De novo, se vou citar Carl Sagan, porque esse cara é sensacional, ele diz o seguinte: saber muito não lhe torna inteligente. Saber muito não lhe torna inteligente. A inteligência se traduz na forma que você recolhe, na forma que você julga, na forma que você maneja e, sobretudo, onde e como aplica essa informação. Então, pessoal, nós temos o universo dentro de nós. Somos parte de algo tão grandioso que talvez nunca consigamos entender exatamente o que isso significa. E se fazemos parte de algo tão enigmático, tão colossal, vamos tentar ser tão grandiosos quanto com nossas atitudes. Pois assim como a Júlia disse, são nossas atitudes que irão mostrar quem realmente somos. Vamos ter mais empatia com o universo que está ao redor. Isso inclui, quando eu digo universo, inclui as pessoas, porque nós aprendemos hoje que nós somos o próprio universo, existe um universo dentro de nós. Vamos ter empatia com os nossos animais, com as nossas plantas e com o nosso planeta. Vamos fazer o melhor possível para quebrar o paradigma que é a história do universo, que é o que nasce, evolui e morre. Vamos deixar nossa marca de forma positiva para mostrar para esse ser que pilota os cometas, para que ele possa perceber que somos sim gratos por tudo que nos foi emprestado, né? Emprestado, não dado. E assim nós encerramos o nosso momento. Queria poder falar tantas coisas com vocês, mas sei que teremos outras oportunidades. E mais uma vez citando o grande Carl Sagan, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer dividir um planeta e uma época com vocês. E fiquem agora então com a mensagem da minha grande amiga e professora Michele Miller Rossi. É fato que somos poeira estelar, como bem diz a música e a ciência. Mas somos apenas isto? Penso na magnitude fabulosa que é a responsabilidade de honrar bilhões e bilhões de anos de evolução. E por isso que acredito que o ser humano é feito de muito mais do que poeira estelar. É feito também de histórias e de propósito, de fé, de amor e de esperança. E quando tudo isto é compartilhado, é que fundamentamos o nosso papel no vasto universo.